Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos Jávolo, professor de Direito Administrativo e Direito Regimental, e estamos falando da Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA. Passaremos agora, então, a fazer alguns bloquinhos só de resolução de questões essas fáceis, até para podermos fixar melhor a teoria. Perceba que a lei é muito pequena, são 25 artigos, é uma lei muito curta. Então vamos aproveitar com as questões para rever os pontos que vimos e acrescentar mais algumas informações que seriam só pertinentes no momento da aplicação dessas questões, no momento prático. Querendo ou não, é na prova, é no momento da prova, é no momento de resolver a questão que você realmente vai se deparar com a dificuldade. Então vamos tentar solucionar todas elas. Por isso, a partir de agora, vamos ver um bloquinho aí pequeno aí de umas 10 questões, mas que vai dar para tirar bastante dúvida. Então vamos iniciar com a nossa questão de número 1, indo para a tela aí para vocês acompanharem. Questão essa do CESP. CESP-STM, juiz de 2013. Os servidores públicos devem apresentar obrigatoriamente todos os anos a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio sob pena de demissão. Pois bem, voltando aqui para mim, lembra que falamos disso? Que há necessidade, da comprovação da declaração de bens para que você, futuro servidor, tome posse, ok? E essa posse, então, só será avaliada, só será justificada, só será validada após a entrega da declaração de bens. Uma vez entregue, resolveu? Não, você tem que atualizar ela anualmente. Lembra até que eu comentei no nosso bloco teórico que algumas carreiras, em alguns regimentos internos, você vai ver a necessidade de anualmente os membros daquela carreira, terem o seu patrimônio reavaliado, a sua declaração de bens, sem problema nenhum. Então, é necessário realmente. Então, essa nossa questão de número 1 está correto, ok? Você pode avaliar, seguir, acompanhar aí pelo artigo 13, parágrafo 3º. Vai estar lá falando que a pena para quem não atualizar, essa declaração, não integrar ou fazer falsamente é a pena de demissão, ok? Então, ficamos com a nossa primeira questão essa corretíssima. Dando seguimento, vamos voltar para a tela, questão de número 2. Questão essa do CESP também, do STM, juiz, 2013. Os atos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário somente serão puníveis se praticados na forma dolosa. E aí, senhores, o que me diz? Só praticados na forma dolosa? Me acompanha aí no artigo 10, dá uma olhadinha aí. Constitui atos de improbidade administrativa que lesam ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que sejam perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º e seguintes, ok? Então, voltando para cá, novamente, vamos lá, nossa perguntinha. Os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário somente serão puníveis se praticados de forma dolosa? De forma nenhuma, Não é só forma dolosa, é aceitável também a forma culposa. Dolosa é com vontade, culpa é aquela que você não teve realmente a intenção de fazer, mas acabou acontecendo. Então essa nossa questão está incorreta, ok? Certinho, está incorreto, conforme o artigo 10 da 8429. Sem dificuldade. É aceitável tanto quando você faz com vontade, que você tem realmente a vontade de causar o prejuízo à administração pública, o prejuízo ao erário, tanto quanto se você o fizer de forma culposa, ou seja, deixou de garantir um prazo, de realizar um determinado ato no prazo legal. E esse prazo, por vencer esse prazo, gera um prejuízo à administração. Então é aceitável. Mesmo que você não tenha vontade, a forma culposa também é aceitável. Perceba que são questões atuais, são questões do CESP, questão do STM para juiz. Então, estamos falando aí de um nível alto de conhecimento e vê que a lei é muito simples, é bem fácil, não tem grande dificuldade em relação a ela, ok? Vamos então dar seguimento para a nossa questão de número 3, indo aí para CESP e STM, também juiz do mesmo concurso, de 2013. Prescrevem em 5 anos contados do término do exercício do mandato, cargo ou função de confiança, as ações contra servidores não efetivos, destinadas a aplicar as sanções previstas na lei, em apreço e a realizar o respectivo ressarcimento do patrimônio público. Pois bem, novamente,
prescreve em 5 anos, contados do término do exercício do mandato, cargo ou função de confiança, as ações contra servidores não efetivos destinadas a aplicar as sanções previstas na lei, em apreço e a realizar o respectivo ressarcimento ao patrimônio público. Voltando aqui para mim. Lembra no finalzinho, quando nós falamos lá de ressarcimento, falamos do processo administrativo descrito na lei diretamente, e falamos que tem duas forminhas de contar esse tempo, né? O prazo aqui de prescrição é uma prescrição quinquenal, prescrição de 5 anos. Temos o caso do efetivo e do eletivo. O efetivo é aquele que no momento que você ficou sabendo do ato dele, a partir daí você tem 5 anos contados para ajuizar a ação, ok? Já no eletivo, você pode esperar o mandato dele e, a partir de então, gerar essa ação, gera mais 5 anos a partir do fim do mandato dele para ingressar com a ação, ok? Que vai visar aí reaver esse bem, né? Punir o servidor, ok? São duas formas de contar o prazo. Mas falamos, então, acrescentando a mais, que este servidor, né, esse prazo é exclusivamente para início da ação, para cobrar judicialmente uma ação. Agora, a dívida, ela nunca prescreve. Essa dívida vai acompanhar esse servidor até o momento em que a administração resolver cobrar e até quando conseguir cobrar. Ou seja, se o servidor, ok, está devendo um valor e passa aí 40 anos, a administração vai poder cobrar esse valor? Vai. As ações já prescreveram, não tem como propor a ação, mas tem outros caminhos com que a administração pode rever o dinheiro. Então, lembrando que quando se fala em reaver o prejuízo, né, em ação de cobrança, se fala em cobrança ao erário, o erário pode fazê-la sem problema nenhum. Não prescreve o direito do Estado cobrar esse valor. Ok? Então, nosso ponto de erro da questão, tá? Porque essa questão, você que é meu aluno, você que acompanhou a teoria, que perceba que é uma teoria bem simples, tá? Já encontrou o erro da questão. Aqui fala de ressarcimento do patrimônio público. Ou seja, prescreve também em 5 anos o direito do ressarcimento ao patrimônio público. Então, a questão está o quê? Questão totalmente incorreta. Por que está incorreto? Porque, novamente, porque o erário, a administração pública não prescreve o prazo, tá, para essa cobrança, né, em relação ao prejuízo levado sem problema nenhum. Isso é entendimento do STJ de que não prescreve o direito de cobrança do Estado em relação às ações de improbidade administrativa. Ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 4. CESP, STM, ainda do mesmo concurso. As penas previstas na referida lei não poderão passar da pessoa do condenado, nem a obrigação de reparar o dano poderá ser estendida a seus sucessores. E aí, voltando aqui para mim, vamos analisar com calma essa questão, ok? Com calma. As penas previstas na referida lei não poderão passar da pessoa do condenado, nem a obrigação de reparar o dano poderá ser estendida aos seus sucessores. Lembra quando eu falei para os senhores que devemos tomar cuidado, então, com termos absolutos? Isso é uma regra que você vai ver com diversos professores, em sala de aula, seja em curso online, seja em livro, você sempre vai observar essa regra. Cuidado com termos absolutos. Termo absoluto, sempre, tudo, nunca, nada, né? São termos absolutos. Então, o que nós fazemos? Vamos analisando ponto a ponto, né? As penas previstas na referida lei não poderão passar da pessoa do condenado, nem, olha só, um termo absoluto aqui, a obrigação de reparar o dano poderá ser estendida a seus sucessores. E aí, senhores, a questão está certa, está errada? O que os senhores acham? Dá uma olhadinha, então, no artigo 8º, ok? Que vai dizer o seguinte, vamos lá, voltando para a tela aí. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. E aí, voltando aqui para mim, então, o que os senhores me dizem? A partir do entendimento do artigo 8º, temos o quê? A possibilidade direta, tá, dessas penas ultrapassarem aquele devedor e atingirem também o sucessor até o limite da herança. Lembra lá, enriquecimento ilícito, lesão erário. Posso cobrar? Posso.
E certamente o Estado vai fazer. O Estado vai reaver os bens que perdeu, vai reaver os valores que perdeu e aquilo que foi ganho, né, ilícito, aquilo que o servidor, o agente público ganhou a mais. Pode reaver? Pode, sem problema nenhum. Se o servidor morrer e repassar uma herança a seus filhos, tem como o Estado atingir esses filhos? Com certeza o Estado vai conseguir atingir esses filhos até o limite da herança. Dê até aquele exemplo, né? Vamos lá, o servidor ganhou aí 100 mil a mais, ilicitamente. Faleceu e deixou esses 100 mil para o seu filho. Fora esses 100 mil ilícitos, o filho dele ganhou mais 100 mil, ok? Então ficou como herança 200 mil reais. O Estado ficou de cobrar desse servidor, né, que faleceu, 100 mil reais que ele devia. Então o Estado vai fazer o quê? Vai atingir a herança desse filho herdeiro, vai retirar os 100 mil e o filho herdeiro só fica com 100. Percebe então a diferença? Só vai até o limite da herança. Tá, e tudo bem. E se o servidor devia 200 mil e esse filho só recebeu 100 mil de herança? O Estado vai lá e capta os 100 mil de herança. O filho, o herdeiro, vai ficar sem nada. Então vai até o limite da herança, não ultrapassa o limite da herança. Tá? Sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Perguntinha de sala de aula. Ah, professor, o herdeiro recebeu 100 mil reais, mas esse herdeiro já tinha um carro e já tinha uma casa, que foram comprados com o seu salário normal, devido ao seu trabalho. O Estado ficou de cobrar esses 100 mil, vai lá e cobra, retira os 100 mil, mas faltaram mais 100. O Estado pode atingir esse carro e essa casa que era patrimônio próprio do herdeiro, que ele não recebeu de herança, que ele trabalhou para conseguir? O Estado não vai poder atingir. Ele só vai atingir aquilo que ele recebeu de herança. O que ele já tinha de patrimônio, que é dele, naturalmente, que não veio do pai, não veio por meios ilícitos, continuará nas mãos dele sem problema nenhum. Ok? Vamos dar seguimento então. Próxima questão. Nossa questão 4 está errada. Ok? Então, próxima questão, questão de número 5. CESP DEPN 2013. Na fixação das sanções por ato de improbidade administrativa, o juiz deve sempre levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente que o praticou. Pois é, senhores, acompanhe aí, dá uma olhadinha no artigo 12, parágrafo único do artigo 12. O que ele está dizendo aqui? Na fixação das sanções por ato de improbidade, o juiz deve sempre levar em conta a extensão do dano que foi causado e o proveito patrimonial, aquilo que ele levou a mais, né, obtido pelo agente para fixação da pena. Lá no nosso artigo 12, vai dizer o quê? No parágrafo único. Na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Então, essa nossa questão de número 5 está o quê? Correta. Volta aqui para mim. Lembretezinho em relação a essa legislação. Essa lei é muito simples, como eu disse. Ela é uma lei simplíssima, uma lei de 25 artigos, pequena. E aqui, basicamente, o que o examinador pode fazer? Uma alteração de prazo, dizer que uma coisa pode ou não pode, que nem nós vimos. Ah, o ressarcimento não vai ultrapassar o herdeiro. No mais, quase sempre, as questões, perceba que são questões atuais. Nessas questões atuais, o que ele fez? Ele copiou e colou, basicamente, o parágrafo único do artigo 12. Ele fez o quê? Ele foi lá na lei e retirou o artigo copiado, como estava. Então, não tem dificuldade. A lógica da lei é o seguinte: você gerou um prejuízo ao erário, ok? Gerou um prejuízo aos cofres públicos. Gerou um prejuízo ao Estado. Vai responder por isso? Vai. Você enriqueceu ilicitamente, ganhou dinheiro nas costas do Estado devido à sua atuação como servidor. Vai responder por isso? Vai. Você não gerou prejuízo à administração diretamente aos cofres públicos e não enriqueceu ilicitamente, mas violou os princípios administrativos. Vai responder por improbidade? Vai, com certeza. Tem como fazer essa ação de improbidade administrativa? Ela vai se iniciar diretamente no juízo? Em regra, não. Ela vai se iniciar diretamente na via administrativa, por parte da via administrativa. Pode iniciar no judiciário? Pode. Mas a via administrativa tem que acontecer. Por ser um servidor, por ser um agente público, a via administrativa tem que acontecer. Então, vai acontecer através de uma representação, que é feita por um termo circunstanciado, escrito ali,
com toda a descrição do fato, com a averbação das provas, com o nome do denunciante, os dados do denunciante, não pode ser feito anonimamente. Ministério Público vai participar, ok? Na fixação da pena, o juiz vai ver ali o dano causado, na extensão do dano. Tudo isso são regrinhas básicas dessa lei. Vamos fugir dela? Não, basicamente não. Veja que as questões estão cobrando sempre em cima disso, sem dificuldade nenhuma, ok? Então, nossa questão está correta, foi só uma cópia do artigo 12, parágrafo único. Indo então para a nossa questão de número 6. CESP-MJ Analista de 2013. Um ato de improbidade administrativa praticado por servidor público não pode ser simultaneamente enquadrado como um ilícito administrativo, o que exime a autoridade competente de instaurar qualquer procedimento para apuração de responsabilidade da natureza disciplinar. Novamente, senhores, um ato de improbidade administrativo praticado por servidor público não pode ser simultaneamente enquadrado como um ilícito administrativo, o que exime a autoridade competente de instaurar qualquer procedimento para apuração de responsabilidade de natureza disciplinar. Pois bem, me acompanha aí, vamos voltar lá no artigo 12, dá uma lidinha no caput do artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está a responsável pelo ato de improbidade sujeita às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Tá, voltando aqui para mim. Então vamos lá. Ele disse o quê? Que o ato de improbidade administrativa praticado pelo servidor não pode ser simultaneamente enquadrado como ato ilícito. Pode ou não pode? Pode. Ele pode responder administrativamente pela lei de improbidade? Pode. Ele vai responder penalmente? Pô, vai. A possibilidade? Ah, qual a possibilidade? Onde é que veremos a possibilidade? No fato dele ter conhecido aqui, praticado um ato ilícito, ok? Na prática do ato ilícito, vai responder administrativamente? Por ser um agente público, como ele já disse, que é um servidor público, vai responder administrativamente. Vai responder civilmente? Depende do dano causado ali, depende da lesão causada, ok? Porque administrativamente, lembra, a única função do processo administrativo vai ser ali na pena de perda do cargo da função pública. Indisponibilidade dos bens é feita na via administrativa? Não é. É feita na via civil, ok? Perda, enriquecimento ilícito, vamos lá, vai ser a cobrança, tá? O resgate dos bens e a cobrança por esse enriquecimento ilícito vai ser feito na via administrativa? Também não. Perda dos direitos, suspensão dos direitos políticos, viu que é um vício, até falei para tomar cuidado em perda dos direitos políticos, não existe perda dos direitos políticos, existe suspensão, não existe pena perpétua, tá, no nosso país. Então a suspensão dos direitos políticos vai ser feito na via administrativa? Não, na via civil. Ah, houve uma corrupção aí de servidores, vai ser feito em que via? Penal, tá? Lembra que funcionário público é um termo utilizado no Código Penal, tá, para definir ali o agente público, o servidor. Então perceba, a via administrativa, ok? É exclusiva para perda da função. As demais vias, né, como a civil, serão para as demais penas. E a penal pode entrar aqui também? Pode. Então o artigo 12 diz o quê? Que além da via administrativa, as demais podem correr simultaneamente e cumulativamente, sem problema nenhum. Pode se acumular? Pode se acumular. Vai ter um processo na via administrativa, na civil e na penal pelo mesmo fato, porque ele vai estar respondendo por crimes diferentes. Por crime na esfera penal e por ilicitudes na esfera civil e administrativa, sem dificuldade nenhuma. Então essa nossa questão 6 está incorreta conforme o artigo 12, ok? Vou tentar ir um pouquinho mais lento aqui, porque estão me avisando que eu estou um pouquinho rápido demais. Mas como você pode rever o vídeo, não tem grande dificuldade. Vamos para a próxima questão, tá? Indo para a tela então, CESP-MJ Analista de 2013. Olha só, questão super atualizada. Conforme entendimento recente do STJ, é possível a decretação de indisponibilidade e sequestro dos bens antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada a apurar a prática de ato de improbidade administrativa. Opa, peraí. Então, antes de eu receber a petição inicial, o juiz receber a petição inicial,
Pode ser feita a decretação de indisponibilidade ou sequestro dos bens? E aí, senhores? Vindo aqui para mim. Vamos analisar a situação. Eu sou um servidor, ok? Tem sobre mim indícios de uma prática de enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Estou dando calote na administração pública, tá? Antes do juiz receber a petição, tá, do processo que vai contra mim, vai correr contra mim, em relação a estes crimes, o Ministério Público, a autoridade competente que está ali analisando, né, aquela denúncia, pode solicitar ao juiz que seja sequestrados os meus bens, que sejam indisponibilizados para que eu não venda, para que eu não passe eles para frente, para que eu não transfira eles e assim gere um prejuízo lá na frente para a administração receber? Pode. Uma vez que há indícios de improbidade administrativa, o STJ entende que pode ser feita a indisponibilidade dos bens ou mesmo o sequestro, para garantir a execução futura. Ou seja, sobre mim correm os indícios de que eu pratiquei esse ato. Então vamos sequestrar os bens dele, vamos deixar ele indisponível. Assim ele não pode passar esse bem para frente. Assim ele não vai vender esse bem. Se eu não tenho como fazer isso, o Estado lá na frente, se me condenar, consegue pegar aqueles bens que já estão parados ali e usar para ressarcir o prejuízo, sem dificuldade nenhuma. Então entende o STJ que antes do recebimento da peça, né, da peça vestibular do Ministério Público, que vai auferir aí realmente, judicialmente, essa prática de improbidade administrativa, já pode ser decretada a suspensão, o sequestro dos bens e a indisponibilidade deles sem problema nenhum. Então, segundo o entendimento do STF, essa questão de número 7 está corretíssima. Novamente, questão do CESP, questão de analista, percebam o nível, né, das questões. Questões que deveriam ter um nível muito mais alto, mas essa lei é muito simples, é uma lei muito fácil. Então, sem dificuldade nenhuma, é um ponto importante que nós abordamos de forma bem rápida na teoria, e aqui vem, tá, para complementar melhor. Vamos então para a nossa questão de número 8. CESP, MJ, analista. A lei de improbidade administrativa é aplicável a qualquer agente que seja servidor estatutário, ok? Vinculado às pessoas jurídicas de direito público, não abrangendo os empregados públicos vinculados à administração indireta, perdão. Então, perceba aí os pontos colocados nessa questão. Então vamos tópico a tópico do ponto. A lei de improbidade administrativa é aplicada a qualquer agente público. Até aí está correto? Corretíssimo, conforme o artigo 1º. Que seja servidor estatutário, vinculado a pessoas jurídicas de direito público. Até essa vírgula está correto. Não abrangendo os empregados públicos vinculados à administração indireta. Voltando aqui para mim. Senhores, olha só nessa questão. Lembra da regrinha? Vamos ponto a ponto até ver, né? Ponto a ponto a cada vírgula, ver se está correto. Até aqui está correto? Tá, ótimo. Chegamos aqui num termo absoluto. Não abrange. Ele diz que não abrange. Essa lei aplica-se a todos os servidores, menos os empregados públicos vinculados à administração indireta. Vamos lá, empregado público de administração indireta. E aí? Temos o quê? O carteiro. Não se aplica ao carteiro. Se aplica ou não? E aí? Dá uma olhadinha no artigo 1º da lei. Vamos lá. Indo para a tela aí. Dá uma olhadinha. Me acompanha no artigo 1º. Artigo 1º vai falar o quê? Os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios e territórios, de empresas incorporadas ao patrimônio público ou entidades cuja criação, custeio ou erário haja concorrido ou concorra com mais 50% do patrimônio ou da receita anual. Serão puníveis na forma desta lei. Olha só o pontinho aí. Ele fala do quê? Ele fala de agentes públicos, ele não fala de servidor especificamente, nem empregado. O que é agente público? É o gênero, tá? Do qual o servidor público e o empregado público é uma espécie, está dentro do servidor do agente público. E ele ainda vai falar o quê? Né? Da administração indireta, direta, indireta ou fundacional. Volta aqui para mim. Essa lei se aplica a quem, senhores? A todos os agentes públicos. Quem são os agentes públicos? São os agentes políticos, militares, administrativos, honoríficos, credenciados, ao terceiro, enfim,
a todas as pessoas que, de alguma forma, transitória ou não, remunerada ou não, pratiquem o serviço público, né? Executem uma atividade pública ou estejam ali trabalhando diretamente com a administração pública. Agente público é basicamente o gênero do qual servidor público e empregado público é espécie. A lei já diz, se aplica à administração direta, ou seja, se aplica ao tribunal, ao ministério, se aplica a qualquer órgão. Ok? Tranquilo. Administração indireta vai se aplicar à Caixa, vai se aplicar ao Banco do Brasil, aos Correios e às fundacionais. As fundações se aplica basicamente a todos aqueles que vão exercer um serviço público. Por quê? Essa lei visa o quê? Evitar o prejuízo aos cofres públicos, evitar o prejuízo à população e evitar principalmente o enriquecimento ilícito. Que este servidor, esse agente público, esse empregado público cresça, ganhe dinheiro às custas do povo. Então, no ponto, quando ele colocou aqui, não abrange os empregados públicos, aí a nossa questão já caiu por terra. Então, nosso item, nossa questão de número 8 está totalmente incorreta. Confira aí o artigo 1º, como falamos, sem dificuldade nenhuma, dá uma pausazinha aqui nesse vídeo e acompanha aí, dá uma releitura no artigo, você vai ver que ele fala da administração direta, indireta e fundacional. Se aplica a todos, ok? Sem dificuldade nenhuma. Vamos então ao próximo artigo. Indo para a tela, CESP PF Delegado de 2012. Olha só a questão para delegado da Polícia Federal. Na hipótese de sentença condenatória, o juiz poderá, de acordo com a gravidade do fato, aplicar ao servidor pena de multa e deixar de aplicar-lhe a suspensão dos direitos políticos, ambas previstas na lei. E aí, eu posso então só aplicar, né, a pena de multa a esse servidor e não suspender os direitos políticos dele? E aí? Posso ou não posso? Então vamos lá. Voltando aqui para mim. Vamos à seguinte situação. Você é servidor público, né? Concorreu aí contra os princípios da administração pública. Não gerou um dano ao patrimônio, não enriqueceu ilicitamente, mas foi contra os princípios da administração. Tratou, né, deslealmente alguém dentro do seu serviço, isso gerou um prejuízo ali moral à administração pública. O juiz pode aplicar então aquela multa de até 100 vezes a remuneração sem aplicar a sanção de suspensão dos direitos políticos? Pode. O juiz vai ver o quê? Na graduação, né? Na graduação, ele vai fazer uma graduação daquele prejuízo causado e do ganho obtido. Teve prejuízo financeiro? Não teve. Teve ganho obtido pelo servidor? Não teve. Então, por que eu vou aplicar o máximo da pena? Posso aplicar o mínimo? Pode. Lembra que a gente falou que esse rol aqui de penas, o rol, é exemplificativo. Ele não é taxativo. Ele não define, ó, se violou os princípios administrativos, a pena é X. Tem que aplicar aquela pena. Ele não diz isso. Ele diz que dentro daqueles princípios, dentro daquela ação cometida ali, ilegal, ilícita, imoral, pode-se aplicar essas penas. Essas penas vão ser gradativas. E aí, indo para a tela aí, me acompanha no artigo 12, ok? Vamos lá. Lembra quando falamos que, no parágrafo único, na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, ok? Sem problema nenhum. E ele fala também no caput. Independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação, está responsável pelo ato de improbidade administrativa, sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativas, ok? Ponto central, então, dá uma circuladinha aí na sua lei, no isolado e cumulativo. Volta aqui para mim, então. Então, ou seja, o juiz pode isolar a pena e cumular ela, ou seja, posso pegar só a pena de multa, posso pegar só a pena de suspensão, ok? Sem problema nenhum. Posso cumular? Posso. Posso juntar a pena de multa, de suspensão e de ressarcimento, sem problema nenhum. Então vai depender do quê? Da graduação do dano que você gerou e do quanto você enriqueceu. Aí o juiz aplica a pena conforme quer. Então nossa questão de número 9 está corretíssima, questão certa, sem problema nenhum, sem dificuldade. Vamos para nossa questão de número 10, a última desse blocozinho. CESP, PC da Bahia, investigador. Tá? Polícia Civil da Bahia para investigador. Olha só o nível da questão. A probidade
que deve nortear a conduta dos administradores públicos, constitui fundamento do princípio da eficiência. Ih, professor, deu nó aqui agora. E aí? Como é que vamos fazer essa questão? Dá a volta aqui para mim. Vamos lá. Lembra do famoso LIMP, aquele contido no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Que são princípios norteadores que regem a administração pública. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, o quê? Publicidade e eficiência, ok? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência é o último, basicamente o mais novo dos princípios. Porque o princípio da eficiência visa o quê? O melhor atendimento com o melhor tempo possível, o menor tempo possível com o melhor custo. Ou seja, não é comprar o melhor com o menor preço, é adquirir o melhor, tá? Condizente com a situação. É ser eficiente, é ser o quê? Direto. Estamos num estado hoje, basicamente, com que o país está evoluindo. E assim está visando o quê? Reduzir a burocracia e aumentar a eficiência. Quanto menos burocracia, mais eficiência. Por isso temos hoje o processo digital, onde você já não recebe mais o papel enviado diretamente, né, via eletrônica. Então você tem toda a petição eletrônica. Não tem que transferir o papel de um lado para o outro, fazer aquela impressão. Isso é o quê? Eficiência. Aumenta a celeridade da justiça, aumenta o processo se acelera, melhora a condição do servidor. Então o princípio da eficiência é o quê? É fazer o serviço de forma mais rápida e mais econômica. O melhor possível, tá? Não é assim, não é fazer o mais economicamente possível, mas é o melhor possível, é fazer o melhor serviço aproveitando, né, muito bem os seus recursos. E aí ele fala o quê? A probidade que norteia a conduta do administrador, tá? Constitui fundamento do princípio da eficiência. Não. O princípio da eficiência é aquele que falamos, fazer o melhor com o que você tem e sempre buscar o melhor. O princípio da probidade é ser probo, ser moral, ser correto, é ser o quê? Direito, é ser fiel, é ser honesto, é uma pessoa direita sem dificuldade nenhuma. É não ser desleal, tá? É não ser ilegal. Isso aqui é probidade. Eficiência é outra coisa. Perceba que ele misturou as duas coisas. Então a nossa questão tá de número 10, está corretíssima, sem dificuldade nenhuma. Dá uma olhada no artigo 37 da Constituição, que vai falar dos princípios, sem problema nenhum, ok? Encerramos esse primeiro bloco, vamos pro próximo, eu te encontro daqui a pouco.